vai fazer uma entrevista com o nosso professor Geraldo de História, fazer umas perguntas sobre a matéria onde ele trabalha. O que te motivou a escolher História como profissão? Eu gosto de História desde a infância, então eu tive muitos professores que me incentivaram e também eu gostava de ler sempre alguns livros de história, histórias em quadrinhos, e sempre fui muito curioso com coisas assim que geralmente eram, que eles falavam que eram sobrenaturais, que estavam em investigação. Então eu sempre me interessei muito por esses mistérios, né, das civilizações antigas. Qual foi o período histórico que mais te marcou durante os seus estudos? Então, infelizmente, alguns dos conteúdos que eu sempre gostei, por ironia, eu não estudei na universidade. Porque na universidade, geralmente, você estuda o que o seu professor está estudando, né? Seja um doutorado, seja um mestrado. Mas eu sempre fui muito fascinado por civilizações como o Egito, né? A Grécia Antiga. E agora, na modernidade, eu sempre gostei muito de estudar o século XX, principalmente a ascensão do nazismo, Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria também. Na sua opinião, por que estudar história é tão importante hoje em dia? Estudar história sempre foi importante, mas mais ainda hoje em dia, porque nós vivemos uma sociedade que tenta negar um passado que foi marcado por desigualdade, por injustiças, né? E a negação disso joga por terra toda a luta, né, de nossos antepassados, de pessoas inclusive que deram a vida para a gente ter direitos hoje, né, que são fundamentais, como por exemplo o direito de organização, a liberdade de expressão. Então estudar história nunca foi tão importante quanto é agora. Se pudesse voltar no tempo, qual evento histórico gostaria de ter presenciado? Tem muitos eventos históricos que são importantes, mas eu acho que se eu pudesse voltar, eu voltaria aos anos 70, quando a televisão estava ganhando força na nossa sociedade e se tornando talvez um dos meios de comunicação mais populares que nós já tivemos na nossa história. Como você acha que um aluno diz que a história é chata? Bom, primeiramente, provavelmente ele não viu as minhas aulas ainda, né? Porque eu tento dinamizar, trazendo novidades, trabalhar muito com audiovisual, mas talvez ele ainda está com aquele preconceito da história, como eu, por exemplo, estudei, que era aquela história de decorar fatos, de você reproduzir a mesma coisa que o professor falava nas provas, coisa que eu procuro não fazer, né? Eu acho que a história é para você colocar suas ideias, suas opiniões, logicamente embasadas, né? Com estudo, com pesquisa, e justamente essa troca de ideias que é um ambiente da sala de aula que isso possibilita. Existe diferença entre estudar história nos livros e ver história acontecendo no mundo real? É bem diferente, porque quando a história vai para o livro, ela já passou pelo filtro de quem está escrevendo. Então, dependendo daquilo que a pessoa defende, ela vai defender uma história um pouco mais elitista, né? Uma história que é limitada, que às vezes não aparecem os verdadeiros atores sociais. Isso aconteceu durante muito tempo. A gente sabe muito tempo que por séculos as mulheres foram excluídas da história, os negros não tiveram participação, a população LGBTQIA+ também não aparecia, né? E isso hoje, com estudos recentes, está se tornando mais evidente. As redes sociais estão mudando a forma como as pessoas enxergam o passado? Sim, porque aí o que a gente está comentando, infelizmente as pessoas que acessam as redes sociais, elas são um fenômeno muito efêmero, é muito rápido as coisas. Então não há tempo para interpretar as situações. Então as pessoas acabam achando que é verdade algo só porque alguém escreveu numa rede social e colocou uma imagem lá. E não vão investigar realmente o que é verdade. Com isso, o negacionismo histórico cresceu muito, porque pessoas que não têm nenhum entendimento de pesquisa, pessoas que não conhecem, né, como é que funciona o processo de pesquisa, colocam lá uma fake, uma história fake, e muita gente compra isso como verdade. Você acha que a história pode ser repetida? Sim. Não da mesma forma como ela aconteceu, mas quando a gente vê situações, infelizmente, onde há ausência de educação, de uma interpretação dos fatos, das situações, a gente pode cometer os mesmos erros sempre. Qual personagem histórico que você acha que Tem vários personagens históricos que eu acredito que foram muito importantes, mas da história recente, um dos personagens que para mim mais contribuíram para a gente discutir principalmente a igualdade racial, uma sociedade mais diversa, sem dúvida é o Nelson Mandela. qual é o maior desafio de ensinar história no Brasil? O maior desafio é porque as escolas ainda não estão aparelhadas como deveriam, né? Então, estudar história hoje necessita de trabalhar o audiovisual, trabalhar filmes, trabalhar a imagem,
estudar a fundo, né, como é que esses processos são desenvolvidos. E muitas vezes as escolas não têm um aparato tecnológico, a grande maioria delas, para a gente desenvolver nossos estudos. Foi isso as perguntas que a gente fez para o professor. Muito obrigada, professor. É um prazer.